Olá a todos, estamos aqui mais um dia para estudarmos o Evangelho do Cristo, para comentarmos as belíssimas palavras do Evangelho. E como de costume, primeiramente eu vou fazer a nossa prece e depois vou fazer a leitura do item de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder, a majestade e a glória, para todos sempre, que assim seja. Em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, damos por iniciados os nossos estudos evangélicos de hoje. Na santa e bendita paz do Senhor Jesus, assim seja. Bom, feita a prece, eu vou fazer a leitura do item de hoje, que é do capítulo 7, item 7, 8 e 9. O capítulo 7 é o capítulo de título Bem-aventurados os pobres de espírito. E o item de hoje, intitulado Mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Então, vamos iniciar a leitura. Disse então Jesus estas palavras: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Mateus capítulo 11, versículo 25. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por as ter ocultado aos doutos e aos prudentes, mais aptos, na aparência, a compreendê-las. É que cumpre se entenda que os primeiros são os humildes, são os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a toda a gente. Os segundos são os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, os quais se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo, porquanto, na antiguidade, douto era sinônimo de sábio. Por isso é que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela-os do céu aos simples e aos humildes que diante dele se prostram. O mesmo se dá hoje com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos tão poucos esforços façam para os convencer. A razão está em que estes últimos cuidam preferentemente dos que procuram, de boa fé e com humildade, à luz do que daqueles que se supõem na posse de toda a luz e imaginam, talvez, que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los a si, provando-lhes a sua existência. O poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire. Por isso, que a derrama em ondas por toda parte, de tal sorte que só cegos não a veem. A esses não quer Deus abrir a força aos olhos, dado que lhes apraz tê-los fechados. A vez deles chegará, mas é preciso que antes sintam as angústias das trevas e reconheçam que é a divindade e não o acaso que lhes fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios mais convenientes, conforme os indivíduos. Não é a incredulidade que compete prescrever-lhe o que deva fazer. Nele cabe dizer: se me queres convencer, tens de proceder desta ou daquela maneira, em tal ocasião e não em tal em outra, porque essa ocasião é a que mais me convém. Não se espantem, pois, os incrédulos
de que nem Deus, nem os espíritos, que são os executores de sua vontade, se lhes submetem às exigências. Inquiram de si mesmos o que diriam, se o último de seus servidores se lembrasse de lhes prescrever, fosse o que fosse. Deus impõe condições e não aceita as que lhe queiram impor. Escuta bondoso os que a ele se dirigem humildemente, e não os que se julgam mais do que ele. Então, esses são os 3 itens de hoje, né? Os itens 7, 8 e 9. E aí a gente vê que, mais uma vez, né, o Evangelho nos traz uma mensagem que parece ter sido escrita hoje, né? Assim, é super atual. Mas, assim, por que será que a gente vê dessa forma ainda, né? E essa, digamos, pequena exemplificação dos ensinos de Jesus, a gente consegue perceber, né, que nos dias atuais as pessoas continuam agindo da mesma maneira que agiam há 2000 anos atrás, né? Porque Jesus veio, né, a este mundo nos ensinar a lei do amor, né? E as pessoas ainda continuam com as mesmas discrepâncias, né, de séculos passados, e muitas delas fazem muito pouco ou até mesmo nada para saírem desse meio, né, desse mar de inconsequências, né? E aí muitos deles ainda ficam se perguntando, né, por que que não lhes são revelados os meios para ele alcançar essa felicidade pura, plena, né? E ele se baseia unicamente nos seus bens, nos seus dotes, e, e muitos deles ainda carregam o egoísmo dentro de si, né? De não ter que compartilhar com os demais, com os irmãos, com o próximo, com os menos esclarecidos. Esses bens e dotes não são somente materiais, né? A gente tem que considerar também os bens espirituais. E muitos de nós ainda vemos assim esses pobres de espíritos, como está falando aqui no Evangelho, né? Muitos de nós ainda vemos esses pobres de espírito como sendo criaturas que não têm cultura, incultas, ou pobres materialmente falando, né? Só que não é isso que nos instruiu Cristo aqui no Evangelho, ao nos revelar um ensino tão singelo e abrangente no que diz respeito a sermos pobres de espírito, né? Que é o tema desse capítulo. Essa necessidade, né, que a gente julga ter dessa aquisição e a manutenção egoística, né, desses bens materiais que muitos de nós temos, né, acabam afastando a gente, né, muitas pessoas, de Deus, do Cristo, né, e aí a gente vê muitas vezes a revolta, a incompreensão das pessoas por se verem feridas, perturbadas, ao terem que compartilhar, né, de ter a companhia e a ajuda de seres que eles desprezam, né? Eles estão nessa caminhada de voltar, de se voltar para o material, né? E quando eles precisam, eles estão numa situação complicada, né? Estão perturbados, como eu falei, e, e eles são ajudados por essas pessoas que eles desprezam, eles sentem dificuldade. Nós sentimos dificuldade, né? Isso ainda é muito latente entre nós, né? E muitas vezes a gente faz isso, a gente despreza essas pessoas, né? Tanto materialmente quanto do intelecto mesmo, de cultura.
Só que na hora que a gente tem dificuldade, que a gente tem sofrimento, a gente acaba tendo que recorrer a essas pessoas para a gente conseguir alguma melhor esclarecedora, né? Muitas vezes são essas pessoas que vão poder nos ajudar, né? Até lembrando aqui, não é bem o tema de hoje, mas lembra muito daquela parábola do rico e do Lázaro, né? O rico não ajudava o Lázaro, que comia as migalhas, e quando os dois desencarnaram, o rico foi pedir auxílio, justamente, queria o auxílio, pediu ao pai Abraão, né? O auxílio de Lázaro, né? E, e aí a gente vê isso ainda hoje, né? A gente muitas vezes julga as pessoas pela aparência, pelas condições financeiras, né? E essas pessoas estão a anos-luz de distância da gente, assim, mais evoluídos, né? Mas vamos voltando aqui ao Evangelho, né? A gente tem aqui aquele pedacinho que eu li no início, que é o item 7. Diz então Jesus essas palavras: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Né? Então, Jesus, a gente vê aqui ele fazendo um agradecimento a Deus, né? Então, quando Jesus fala esse agradecimento a Deus, né? Por ele haver revelado aos simples e aos pequeninos, e não aos sábios e aos prudentes, as verdades de sua lei, ele reconhecia a sabedoria divina, né? Que mandara aquelas condições necessárias ao aprendizado, porque tudo é um aprendizado, né? Para aqueles que, pela simplicidade do seu viver, né, com as dificuldades do dia a dia, estavam, digamos, mais amadurecidos para perceberem os valores espirituais, né, que levariam essas pessoas à felicidade, à paz, ao mundo espiritual que nós tanto almejamos, né? Então, Jesus, ele tem essa percepção, né? Já com relação, quando ele diz lá, doutos e prudentes, né? A gente muitas vezes questiona assim, que é isso, né? O que é douto? O que é prudente? Doutos e prudentes eram sábios e inteligentes. Então, doutos são sábios e os prudentes eram tidos como inteligentes, né? Então, na antiguidade, esse sábio, né, que a gente vê, ele tinha uma conotação de sabichão, né? A gente acha assim que às vezes por falar sábio, nossa, uma pessoa muito sábia, que não sei o quê, mas aqui voltando para o lado da antiguidade, eles tinham o sinônimo de sábio era essa pessoa assim, sabichona, né? Aquele que é orgulhoso, que pensa saber de tudo, que se julga superior aos outros, né? E os prudentes são esses inteligentes que acabam entrando nesse mesmo pacote, né? Do orgulho, de ser inteligente demais, de saber demais, mas não saber utilizar dessa sabedoria que eles tinham. Os simples e os pequeninos, né, que Jesus menciona aqui no Evangelho, são os que se reconheciam ignorantes, né, por saberem que ainda tem muito que aprender, que eles ainda tinham muita coisa para viver, para amadurecer, né? E eles estão assim sempre abertos a novas oportunidades, a novos aprendizados, sabem ouvir com atenção as ideias dos outros, né? Eles sabem que
sempre alguém pode nos ensinar alguma coisa, né? A gente tem sempre o que aprender, né? Que por mais que saibamos sobre alguma coisa, a gente sempre pode ter algo a aprender com o outro, principalmente, né? As pessoas nos ensinam muitas coisas. E essas pessoas que trazem consigo esse orgulho, as pessoas que se orgulham do que sabem, né? Elas acabam se voltando para os valores e para os prazeres da terra, né? Elas se fecham, assim, considerando assim, elas não querem conhecer, têm superstições próprias, né? Eles não acreditam muitas vezes em fatos espirituais, não acreditam, duvidam, né? Da, da, da continuidade da vida, né? Do além-túmulo. Então, eles vivem envolvidos com as coisas materiais. Eles ainda têm uma dureza em reconhecer os verdadeiros valores, né? Então, eles voltam seus valores e os seus prazeres para as coisas materiais, sem ter, assim, digamos, uma curiosidade e tempo para tentar conhecer os fatos, né? E são muito incrédulos, muito incrédulos. E hoje em dia nós temos muitas pessoas dessa forma. E lá no livro dos médiuns, na questão 30, né, é feito um questionamento referente a isso, né? Então, lá é perguntado para os espíritos se é conveniente, né, convencer um incrédulo obstinado. Se a gente tem sim que tentar convencer esses incrédulos, né, essas pessoas incrédulas que estão fixadas na incredulidade, né? E lá os espíritos respondem que isso depende das causas e da natureza da incredulidade daquelas pessoas, né? Que muitas vezes essa insistência da gente querer persuadir, né, essa pessoa, convencer essa pessoa, leva ele a crer na sua importância pessoal. Ele vai se vangloriar dele mesmo, né? Digamos. E isso constitui a razão ainda maior para ele se obstinar, né? Então, os espíritos falam isso. E fala também que com relação àquele que não se convenceu pelo raciocínio, né? E também nem pelo raciocínio, ele se convenceu pelo raciocínio e nem pelos fatos, né? Ele não busca conhecer os fatos, ele sempre tenta tirar suas próprias conclusões e ele sofre a prova, ele precisa sofrer essa prova da incredulidade. Então, muitas vezes essas pessoas, elas, o fato delas serem tão incrédulas é uma prova, né? Porque Deus, né? Ele sabe de todas as coisas e assim a providência vai preparar circunstâncias mais favoráveis no futuro dessa pessoa ir trabalhando. Então, Deus, ele sabe esperar, diferente da gente, né? Ele sabe esperar o momento que cada um vai reconhecer o que realmente importa, os verdadeiros valores, né? E, assim, essas pessoas, né, como a gente está falando, as pessoas, elas se recusam em conhecer as verdades porque seu espírito ainda não está maduro para conhecer, né? A gente tem essa falta de amadurecimento, né? O seu coração ainda está maduro também para sentir essas verdades, né, dos céus. E com isso tudo, né, no meio disso tudo, o orgulho acaba sendo
uma verdadeira catarata, né? Que cobre a vista, deixando essas pessoas cegas, né? Então, assim, do que adianta a gente apresentar a luz para um cego, para uma pessoa que não enxerga, né? Então, tudo tem o seu tempo. E Deus sabe que cedo ou tarde, né, os olhos dessas pessoas se abrirão, né? Só que isso tem que ser no tempo daquela pessoa, né? Pela vontade da pessoa, não porque Deus quer, mas quando aquela pessoa tiver no seu momento de desabrochar, de enxergar, isso vai acontecer. Então, a justiça e a misericórdia de Deus não abandona ninguém, né? Deus dá sempre uma oportunidade de reconhecimento das suas leis. Deus é muito misericordioso, bondoso conosco, né? Ele nos dá a bênção da reencarnação. Através das infinitas experiências reencarnatórias, né, através da lei da causa e efeito, né, ele permite que a gente aprenda isso de maneira parcelada, digamos, né, e não à vista. A gente pode fazer esse desenvolvimento em parcelas, né? Porque o que conta são as nossas obras, né? Então, aos poucos à medida que a gente vai fazendo, a gente vai evoluindo e vai abrindo os olhos para as verdades, né? E quando a gente enxerga isso e o quão mais rápido, né? O quanto antes a gente reconhece a existência dessas leis espirituais, e se a gente se empenha, né, em viver de acordo com ela, todo esse processo vai se dar de maneira mais amena, sem tanto sofrimento, em menos tempo. Então, Deus dá essa oportunidade da gente fazer aos pouquinhos, nas existências, parcelado, só que quanto antes a gente acordar para a vida, a gente vai sofrer menos e vai diminuir esse tempo de desenvolvimento, né? A gente precisa acordar uma hora ou outra. A gente precisa abrir os nossos olhos, né? E para aqueles que ainda não tiraram esse véu dos olhos, que não tirou ainda essa catarata, né, dos olhos, a gente também não deve julgar. E a gente é mestre em fazer isso, julgar as pessoas, né? A gente percebe às vezes que aquele alguém está num momento assim, que é aquela pessoa incrédula, que você fala assim, gente, mas não é possível que aquela pessoa não vê, né? Por exemplo, a gente, né? Muitas vezes as outras pessoas não acreditam ainda em espíritos, em vida após a morte, e a gente fica injuriado, né? E a gente quer fazer aquelas pessoas perceberem o que a gente estuda, o que a gente aprende, né? E a gente acaba julgando essas pessoas de diferentes maneiras, né? Então, a gente tem que saber esperar e não devemos julgar, porque a gente não tem condição nenhuma de julgar ninguém, porque a gente vive errando, né? Então, somente quando a gente voltar para o mundo espiritual que nós vamos ser julgados pelas nossas obras, pelo que a gente fez, pelas nossas atitudes. Ninguém deve julgar ninguém, né? É difícil, a gente acaba julgando, mas a gente tem que exercitar isso. E, inclusive, se não me falha a memória, lá no livro Espírito da Verdade, acho que é Meimei que traz uma lição lá, que chama Jesus Sabe a Lição. E aí lá, assim, é uma página, sei lá, mas chega numa parte que ela diz assim, se a pessoa, com relação a esse julgar, que eu estou falando, assim, se essa pessoa mergulhar na sombra, a gente tem que falar, Jesus sabe, né? Se a pessoa não quer escutar aquela palavra de amor, de conforto, de paz, né?
a gente tem que ficar em silêncio e guardar para a gente mesmo. Jesus sabe, né? Se aquela pessoa surge enganando os seus olhos, tem um pensamento convicto das verdades próprias dele, acredita só no que ele conhece, não se abre às novas coisas, a gente tem que guardar. Jesus sabe, né? E se a pessoa não está cumprindo o dever dela e tudo mais, a gente tem que ter conosco que Jesus sabe. Então, Jesus sabe de tudo. Nós é que devemos fazer a nossa parte. Deixa o outro fazer a parte dele. Vamos voltar para as nossas, para nós mesmos, né, para o nosso aprendizado, mas sabendo ser luz também. Não é que a gente vai abandonar o próximo, não, não é isso. Mas a gente precisa preocupar com o que a gente não está fazendo, que eu não estou fazendo, não o que o outro não está fazendo, porque a gente julgar o outro é muito fácil, né? Então, assim, a gente tem que desenvolver o nosso interior, buscar os nossos próprios combustíveis, porque a gente viu aqui na leitura falando sobre de não colocar a luz debaixo do alqueire, né? E é bem isso, a gente precisa fazer brilhar a nossa luz, né? A gente tentar ser exemplo para as pessoas, para aí sim essas pessoas começarem a mexer. E pelo exemplo, a gente acaba impactando as pessoas, tá? Mexendo com o interior delas, né? Então, ao invés da gente ficar julgando, vamos fazer algo a gente acabe tornando exemplo para as outras pessoas. A gente cuida da nossa vida, a gente cuida do nosso espírito, né? Se a gente faz a nossa parte, a gente acaba espirrando em outras pessoas, porque a gente tem influência sobre as outras pessoas, principalmente naqueles que estão no nosso dia a dia, dentro do nosso lar, né? E a gente precisa buscar os nossos próprios combustíveis, né? Porque a gente precisa agir no bem, a gente precisa ser útil na seara do mestre, né, que é enorme, e para isso, com relação a esse combustível, né, que a gente tem que ter, porque tudo precisa de combustível, né, gente, se a gente for ver, para um relógio funcionar, ele precisa de pilha, para o carro andar, ele precisa de um combustível, né? Então, assim, e a gente precisa, para ter esse impulso, para a gente poder dar esse movimento espiritual, a gente tem que ter esse combustível, que são as obras, os trabalhos, né, a oração, a vigília, as boas ações, são os nossos combustíveis para a gente conseguir alcançar, né? E não ficar achando que só o que a gente sabe que importa. A gente precisa, eu acho que é a palavra-chave do estudo de hoje, né? Que a gente tem que carregar a virtude e a bandeira da humildade. Então, por mais que saibamos, a gente ainda tem que aprender. E se a gente sabe, a gente precisa compartilhar e não ficar guardando só para a gente, né? Então, assim, não ficar se achando, não sermos os sabichões, né? Como foi falado no início desse estudo. E para finalizar a minha participação, eu trouxe aqui uma lição que está no Livro da Esperança, a lição 16 do Livro da Esperança, que chama Ninguém é Inútil. Emmanuel nos diz isso, que, né, ninguém é inútil. Então, eu vou fazer a leitura aqui, finalizando a minha participação de hoje, e ela diz muito sobre esse estudo de hoje. Então, aqui é trazido. E aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Jesus, Lucas capítulo 14, tem 11. Será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, isto é, sem nenhuma pretensão alimentar a superioridade ou a infalibilidade. Capítulo 7, esse que a gente está estudando, só que foi do item 6. A lição diz o seguinte: não aguardes aparente grandeza para ser útil. Missão quer dizer incumbência.
E ninguém existe aos ventos do acaso. Buscando entender os mandatos de trabalho que nos competem, estudemos de leve algumas lições de coisas da natureza. Então, a gente não tem que esperar ser grande, saber muito para a gente ser útil. A gente tem como ser útil, né, sem esperar uma riqueza, sem esperar saber demais. Sempre é momento para a gente ser útil. A usina poderosa ilumina qualquer lugar. A longa distância, contudo, para isso, não age por si só. Usa transformadores de um circuito a outro, alterando em geral a tensão e a intensidade da corrente. Os transformadores requisitam fios de condução. Os fios recorrem à tomada de força. Isso, porém, ainda não resolve. Para que a luz se faça, é indispensável a presença da lâmpada, que se forma de componentes diversos. Então, não adianta nada a gente ter tudo, saber de tudo, e a gente não poder emitir a nossa luz, né? A gente precisa emitir a nossa luz, assim como aqui precisa da lâmpada, né? Para a luz poder se manifestar-se nessa questão elétrica, né? Assim é a gente também. Mais um exemplo. O rio de muito longe fornece água limpa à atividade caseira, mas não se projeta desordenado a serviço das criaturas. Cede os próprios recursos à rede de encanamento. A rede pede tubos de transformação variada. Os tubos exigem a torneira de controle. Isso, porém, ainda não é tudo. Para que o líquido se mostre purificado, requer-se o concurso do filtro. O avião transporta o homem de um lado para o outro da Terra, mas não é um gigante autossuficiente. A fim de elevar-se, precisa de combustível. O combustível solicita motores que o aproveitem. Os motores reclamam os elementos de que se constituem. Isso, porém, ainda não chega. Para que a máquina voadora satisfaça os próprios fins, é indispensável se lhe construa adequado campo de pouso. No dicionário das leis divinas, as nossas tarefas têm o sinônimo de dever. Atendamos à obrigação para que fomos chamados no clima do bem. Não te digas inútil, nem te asseveres incompetente. Para cumprir a missão que nos cabe, não são necessários um cargo diretivo, uma tribuna brilhante, um nome preclaro ou uma fortuna de milhões. Basta estimemos a disciplina no lugar que nos é próprio, com o prazer de servir. Então, nós não somos inúteis e não devemos achar que o outro também é. Todo mundo sabe um pouco e todo mundo tem algo para compartilhar, né? Então, é a gente entender isso, né? O que realmente importa, quais são as verdades dos céus, né? O que Deus espera de nós, né? E ninguém sabe tudo, ninguém sabe, ninguém é melhor que ninguém. Então, por mais simples que as pessoas sejam, às vezes a bagagem espiritual que ela traz é enorme, os ensinamentos que elas podem nos dar são enormes. E o exemplo também que elas nos dão e a forma como ela age perante essas dificuldades, né, valem mais do que qualquer conhecimento que a gente tenha. Porque de nada adianta a gente ter conhecimento e a gente não compartilhar, não fazer a nossa luz brilhar. Então é isso que eu tinha para trazer hoje. Espero que tenha agregado de alguma maneira para vocês, né? E vamos ficar por aqui. Que Deus abençoe a todos. Todos tenham uma excelente semana, o resto de semana aí. E até o próximo estudo. Muito obrigada.